Que Power Rangers é uma franquia de enorme sucesso, todo mundo já tá careca de saber. Sabe que eu não gosto de homem careca. Só que o que parece, quanto mais a gente se aprofunda nos bastidores dessa produção, mais a gente descobre fatos curiosos sobre ela. O primeiro vídeo que eu fiz aqui pro meu canal há mais ou menos um ano atrás foi justamente falando sobre algum desses fatos, e aqui tô eu na terceira parte desse vídeo com mais 8 curiosidades sobre essa franquia que a gente tanto ama. Oi, eu sou o Raoni Soares, e uma das coisas que eu gosto muito de falar é sobre os bastidores de algumas produções, porque por mais que a gente ame ver a história acontecendo, por trás das câmeras acontecem situações que muitas vezes nem todo o público fica sabendo, e que querendo ou não acaba fazendo parte da história e do legado dessas franquias. E como eu já falei, esse é o terceiro vídeo com fatos sobre essa franquia, mas antes da gente começar a falar sobre eles, eu já quero pedir pra você se inscrever no meu canal se curte conteúdo sobre séries, filmes, desenhos e quadrinhos, porque eu vou adorar ter você nessa comunidade que eu tô começando a construir aos poucos aqui no YouTube. Quem já conhece essa franquia a fundo ou quem já assistiu os meus vídeos sobre Power Rangers há algum tempo já tá careca de ouvir falar o nome Rain Saban. Esse é o nome da mente por trás dessa franquia, só que apesar disso eu nunca me aprofundei muito na história desse magnata que tem uma grande importância na existência de Power Rangers. Começando que ao contrário do que muita gente pode pensar, ele não é americano e muito menos japonês. Rain Saban é na verdade egípcio. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1944 em Alexandria e se mudou com apenas 12 anos com a família para Israel. Foi só na década de 80 que ele realmente se mudou para os Estados Unidos e passou a investir em outras produções na área do entretenimento, porque até então ele tinha atuado fortemente no ramo musical, onde usava o pseudônimo de Kusa e atuava como produtor musical. Depois que foi para os Estados Unidos, ele fundou a Saban Capital Group e posteriormente também foi o responsável pela fundação da Saban Entertainment, que nos anos 90 teve uma fusão com a Fox Kids e fez com que a grande maioria de nós tivéssemos acesso a essa franquia aqui no Brasil. Depois de virar uma marca muito forte em volta de todo o mundo, Power Rangers já vendeu mais de 8,7 bilhões de dólares em brinquedos, HQs, filmes e outros produtos licenciados. Para se ter uma ideia, esses valores superam até mesmo os de outras grandes franquias, como o do Super Mario, Velozes e Furiosos e a Vila Sésamo. E com isso fica fácil da gente entender como que Rain Saban se tornou a 232ª pessoa na lista das personalidades mais ricas do mundo. Além disso, a Saban Capital Group comanda um total de 7,5% da maior empresa de telecomunicação da Indonésia. Isso fora todas as outras coisas voltadas para o entretenimento em que Rain Saban também teve envolvido ao longo de todos esses anos. É inegável que essa franquia marca a gente desde o seu nome até os uniformes completamente coloridos dos seus heróis, com personagens extremamente carismáticos e nomes que não saem da nossa cabeça de jeito nenhum. Só que apesar disso, não foi apenas o episódio piloto que acabou ganhando uma nova versão, que foi a que a gente conhece hoje em dia. Porque antes de estrear de fato, houveram outras grandes mudanças em torno da história e que, se a gente olhar direito, são completamente importantes. Começando, obviamente, pelo seu nome. É claro que nessa época ainda não se pensava em Power Rangers como uma grande franquia. E uma coisa que Super Sentai sempre fez é dar a cada temporada um título completamente diferente. Porque embora se chame Super Sentai, as temporadas carregam no máximo um nome Sentai nos seus títulos. Completamente diferente do que a gente viu acontecer com Power Rangers, que se tornou o nome principal de todos esses super-heróis. Aqui no caso, o primeiro nome que escolheram para essa produção foi Dino Ranger, surpreendendo um total de 0 pessoas com isso, considerando a temática que já era essa. Mas essas não seriam as únicas mudanças, porque os robôs icônicos gigantes que os Rangers usam seriam chamados de droids, enquanto o Zordon se chamaria Zoltar. Inclusive foi com esse nome que ele se apresentou no primeiro episódio piloto, que acabou se perdendo por muito tempo, mas que hoje em dia, graças à internet, a gente consegue achar muito fácil. Sim. Só que quando a produção dessa série foi aprovada de verdade, toda a equipe se reuniu e decidiram mudar muitos detalhes dessa história, incluindo esses nomes. Até porque em 1988 tinha sido lançado um filme chamado
Quero Ser Grande, onde a gente via o Tom Hanks, que era transformado de uma criança para adulto por um boneco que se chamava justamente Zoltar. Então, para evitar uma acusaçãozinha leve de plágio, foi pensado no nome Zordon. E com isso eles decidiram mudar também o nome dos robôs de droids para Zord, justamente para fazer uma conexão com o nome desse mentor. Mas diz aí, você já tinha se ligado na conexão que existe aí entre o nome do Zordon e dos Zords? Ou só reparou nisso agora? Não sabia disso, não. No meu vídeo falando sobre a franquia Super Sentai, que foi a franquia que deu origem a Power Rangers, falei sobre o fato das emissoras não quererem investir nesse projeto quando o Stan Lee tentou importar essa franquia para o público americano. Isso porque eles achavam que essas atrações, além de ser estrangeiras demais, também eram violentas demais. O que, querendo ou não, acaba meio que explicando algumas situações que hoje em dia a gente vê como bobinhas em Power Rangers. Porque, por exemplo, saem faíscas dos heróis e porque quase nunca os personagens sangram. Porque se a gente parar pra pensar, existem muitas outras produções que também são voltadas pro público infantil e que nem sempre tomam esse mesmo cuidado. É verdade. Mas um fato é que, por medo de que as cenas de lutas pudessem assustar muito o público, principalmente para que os pais das crianças não tentassem boicotar Power Rangers, os dublês dos atores tinham instruções precisas de que era completamente proibido que eles batessem no rosto dos seus adversários. Por conta disso, se a gente parar pra observar, em todas as cenas de lutas, eles apenas atacam do peito para baixo, que era onde eles tinham permissão de atacar. E uma outra coisa que também foi exigida é que os Rangers só podiam entrar em ação para proteger o planeta, mas eles não podiam de forma nenhuma provocarem um conflito primeiro. Isso, obviamente, para reforçar a ideia de que os heróis não procuram brigas, eles apenas salvam as pessoas e agem em legítima defesa. O que explica por que os Rangers nunca foram resolver os seus problemas diretamente com a Rita Repulsa, atacando ela, por exemplo, no seu palácio na Lua. Só que mesmo tomando todos esses cuidados, bastou adicionarem o Lord Zed na segunda temporada para que os pais se manifestarem em defesa do que ele estava provocando nas crianças. E eu falei mais sobre isso na segunda parte desse vídeo. E como eu já falei dela, é inegável que a Rita Repulsa se tornou uma das vilãs mais icônicas de toda essa franquia. Muito disso por causa do seu visual completamente excêntrico, da sua energia completamente pirada e engraçada, e também por, obviamente, ser a primeira das primeiras. Eu tô pensando inclusive em fazer um top 10 com as vilãs mais icônicas de Power Rangers. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver esse vídeo. Só que a verdade que a gente já conhece é que quando foi adaptar essas histórias para a versão americana, a Saban queria gastar o menos possível. E por isso um dos principais motivos por trás do fato da Rita Repulsa nunca aparecer junto dos Rangers na primeira temporada é que as imagens originais dela também foram reutilizadas de Zyranger, tendo sido as suas falas apenas redubladas nos Estados Unidos. Na versão original, a vilã se chamava Bandora e tinha sido interpretada pela atriz Machiko Soga, que inclusive faleceu em 2006. Só que como Zyranger era composto por apenas 50 episódios, e eu falo apenas como se 50 fosse pouco. Por isso, na segunda temporada, entrou o Lord Zed no lugar da Rita Repulsa. Só que a gente bem sabe que isso não deu muito certo, então eles tiveram que resgatar de novo a Rita Repulsa pra história. Então foi a partir da segunda temporada que a vilã de fato ganhou uma versão americana, que foi interpretada inclusive pela Carla Perez. Mas não se preocupa que isso não causou nenhum problema com o El-chan, porque claramente não se trata da mesma Carla Perez. E para justificar essa mudança muito significativa, foi explicado que a Rita tinha tomado uma poção de rejuvenescimento. E ainda nesse clima de vilania, na terceira temporada foi adicionado o vilão Rito Revolto, que era na verdade o irmão mais novo da Rita, embora a sua aparência fosse completamente diferente da dela. Esse personagem chegou no palácio deles na Lua quando a Rita e o Zed se casaram, e ele acabou se tornando depois um dos generais deles ao lado do Goldar. Na temporada de Zell, ao contrário de Rita e do Zed, tanto o Rito quanto o Goldar continuaram aparecendo na história, e lá eles tinham perdido as memórias e passaram a servir meio que como capangas do Book e do Skull. Só que um fato curioso é que na sétima temporada, com Power Rangers no espaço, tivemos todo aquele desfecho épico que se iniciou com o sacrifício
orifício do Zordon e que serviu para purificar todo o mal que havia nos vilões que haviam aparecido até aquele ponto da história. Um detalhe é que nesse momento o Rito Revolto era para ser um desses vilões que tinha sido purificado pela energia do bem. Só que então onde ele foi parar e por que não apareceu nessa cena? Conta. O motivo é relativamente bobo, porque o que impediu dele aparecer nessa cena foi o fato de que a fantasia do personagem tinha sido danificada. E para fazer outra ficaria cara demais e não valia a pena fazer uma só para usar em apenas um episódio. Foi por conta disso que ele foi deixado de lado e vida que segue. Goste você ou não, Breaking Bad foi uma série que foi um verdadeiro fenômeno mundial. Eu confesso que até hoje nunca tive vontade de assistir essa série, mas pelo que as pessoas falam, ela era muito boa. Essa série foi responsável por dar ao ator Bryan Cranston um daqueles papéis que marcam o ator pra vida toda. Embora nessa época ele já tivesse uma longa carreira como ator, tendo inclusive feito parte do elenco de Power Rangers. Você sabia disso? Bem, se você não sabe, vai descobrir daqui a pouco, mas agora eu quero pedir pra você deixar o seu like se estiver curtindo o conteúdo até aqui. Isso serve para mostrar pro YouTube que o meu conteúdo é relevante e interessante e por isso ele acaba mandando o meu vídeo para pessoas que também curtem esse tipo de conteúdo. Então dá essa moral, porque se você chegou a esse ponto é porque eu tenho certeza que tá curtindo o conteúdo. É de graça. E eu lamento dizer isso, mas o Bryan, quando participou de Power Rangers, ainda não era um ator muito conhecido pelo público. E uma outra verdade é que ele fez participação do elenco, mas como dublador. Ele deu voz a um dos monstros mais icônicos dessa temporada, que foi o Lagar Cobra, e também ao Toyman, ambos tendo aparecido na primeira temporada. Então, em 2017, quando ele foi escolhido para o reboot injustiçadíssimo de Power Rangers, onde apareceu como o Zordon, para os fãs que já sabiam sobre esse fato, sobre o envolvimento do ator na franquia, viu a sua escolha como uma forma de homenagem pelo fato de que ele passou por ela quando ainda não era muito conhecido e voltou depois sendo um dos grandes nomes de peso que participou dessa produção. O Jason foi o primeiro Ranger vermelho e embora se a gente comparar ele a outros Rangers ou ao próprio Tommy, ele teve uma passagem relativamente curta na franquia. Só que mesmo assim, essa passagem foi o suficiente para fazer dele um personagem muito marcante. E mesmo que tenha voltado o Enzel como o sexto membro e tenha aparecido no filme de Turbo e também tenha feito outras participações especiais na franquia, o que marcou o ator Austin C. Jones, que interpretou o personagem, na verdade, foram as suas polêmicas. Para começar, acho importante frisar que, apesar de usar esse nome artístico, o seu nome, na verdade, é Jason Geiger. Recentemente, ele causou ao anunciar que pretendia lançar a camiseta com citações de figuras que marcaram a história da nossa humanidade. Até aí, tudo bem. O problema de verdade começa quando ele diz que entre essas figuras está ninguém menos do que Adolf Hitler. Rapaz, tá certo isso? Ele disse que tinha tirado citações famosas de guerreiros de todos os tipos, inclusive os terríveis. Para ele, por mais que Hitler fosse um completo demônio, ele tinha algumas frases muito boas. Vê se pode. Fora que ainda em 2022 ele chegou até mesmo a ser preso junto com mais 17 pessoas por aparentemente estar envolvido em um esquema de fraude que desviou 3,5 milhões do auxílio Covid que estava sendo feito pelos Estados Unidos e que tinha foco em ajudar pequenas empresas no Texas. O Departamento de Justiça disse que os envolvidos, incluindo o ator, tinham conseguido 16 empréstimos ilegais e que eles poderiam ser condenados até 20 anos de cadeia. Nessa época, a Netflix estava começando a desenvolver aquele projeto que comemoraria os 30 anos da franquia e que foi lançado no dia 19 de abril de 2023. Mas por conta disso, o ator acabou ficando de fora dessa homenagem. E por mais que tenha negado o seu envolvimento nesse caso, segundo alguns tabloides internacionais, no dia 6 de maio desse ano, o ator faria um acordo com o governo dos Estados Unidos para formalizar uma confissão de acusação para poder conseguir uma pena menor. Ou seja, ele concordaria que cometeu fraude eletrônico, que sabia que aquilo era ilegal e que mesmo assim fez por vontade própria. E eu ainda procurei muito a respeito de um desfecho para esse caso, mas até esse momento não se sabe ao certo o que aconteceu. E se você acha que essas foram as únicas polêmicas desse ator, você tá muito enganado. Por mais que essa outra não seja algo que ele tenha propositalmente provocado, de fato isso aconteceu. Isso porque depois da sua passagem por Power Rangers, começou a circular os boatos de que ele teria se tornado um ator de conteúdos adultos gay. Ui, que delícia!
Só que na verdade não era ele, mas sim um ator chamado Brock, que era muito parecido com ele. Isso foi explicado pelo próprio ator em um evento sobre Power Rangers, e ele chegou até mesmo a brincar com isso, dizendo que o ator estava em uma melhor forma do que ele. Depois que saiu da franquia, o ator não tinha participado de muitos eventos, e foi só recentemente, antes de surgir essa polêmica das fraudes, que ele tinha voltado a frequentar esses eventos temáticos. Ele tinha deixado a atuação de lado e se tornou bombeiro paramédico e instrutor de artes marciais. Agora, voltando um pouco para dentro da história. Uma das coisas que mais chamou a nossa atenção é a bela arquitetura que era o centro de comando dos Rangers. Mas você sabia que aquela fachada que a gente via nos episódios não tinha sido construído especificamente para essa produção? Aquele prédio realmente existe de verdade. E ele fica localizado em Simi Valley, na Califórnia, e se chama House of the Book. Ele é um dos prédios do Instituto Brandeis Bardeen, que é uma universidade judaica. Uma curiosidade é que esse lugar serviu até mesmo de locação para Star Trek, The Mentalist, e foi usado até mesmo pelo Marilyn Manson para gravar um clipe. Mas obviamente que tudo o que foi utilizado em Power Rangers foi a fachada, enquanto aquele interior inteiro foi criado dentro de um estúdio. Falando agora sobre a temporada de 1997, Turbo, que é considerada uma das mais fracas dessa época. Eu particularmente gosto muito da vilã e dos uniformes dessa temporada, mas tem vários pontos nela que me desagradam completamente. A começar, é claro, pela adição do Justin. Mas se tem uma coisa que me deixa um pouco mais aliviado é saber que eu não fui a única pessoa que não se agradou muito com esse personagem. E não é à toa que até hoje ele foi a única criança a ser Ranger, porque o personagem foi adicionado na história justamente com a intenção de manter o público infantil conectado na história. Só que a sua presença provocou o efeito oposto, porque as crianças gostavam mais de ver os Rangers mais velhos, porque eles funcionavam meio como um modelo a serem seguidos. Esse personagem foi considerado irritante demais, o que só fez com que a audiência despencasse. Então, quando os Rangers partiram para o espaço e ele foi deixado para trás, não foi por acaso. Outra coisa nessa temporada que eu não gostei nem um pouco foi o fato de que o Book e o Skull tinham sido transformados em chimpanzés. Será que alguém realmente gostou disso? E a verdade é que, além de tentarem criar novas piadas para esse lado cômico da história, esse artifício de roteiro também não foi criado por acaso. Porque nessa época, os atores Paul Schreier e Jason Narvi estavam ocupados gravando, em paralelo a isso, um spin-off dos personagens onde Book e Skull herdariam um hotel. E lá eles tentariam administrar esse estabelecimento. Mas antes de levarem esse projeto muito adiante, ele acabou sendo cancelado, o que fez com que os atores conseguissem retornar para Power Rangers. Mas e aí, você gostaria de ter visto isso? Eu preferia ver uma spin-off contando alguma história sobre o Zordon, ou até mesmo sobre a Rita Repulsa. Mas sobre o Book e o Skull, definitivamente não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre Power Rangers. Além, é claro, de muitos outros conteúdos sobre séries, filmes, desenhos e quadrinhos. Eu já tenho muitos outros vídeos sobre essa franquia, inclusive tendo uma playlist dedicada só para eles. Eu vou deixar ela aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!